Saudações, novamente nós estamos aqui, né? E essa série de vídeos agora, ela vai apresentar para vocês alguns problemas, alguns exercícios, algumas situações em que agrupados estão os conteúdos que nós trabalhamos em números e representações nessa primeira parte, né? Na segunda parte vai ser o bloco de exercícios relativo às operações fundamentais. Eu espero que seja proveitoso para vocês, que vocês possam estar tirando algumas dúvidas que possam ter surgido nas aulas que nós começamos a trabalhar, as primeiras aulas, e que em oportunidade em breve nós possamos estar ao vivo, para estar tirando dúvidas ao vivo de perguntas. Então, meu desejo para vocês é que façam um bom proveito, certo? Curta, dê seu like, convide os amigos para assistir, indique aos amigos, como eu lhe falei. Se você quer estudar, se você quer se concentrar, procure um lugar tranquilo, para que você possa estar assistindo, possa estar se concentrando para você conseguir entender melhor a matemática. Porque matemática faz parte da nossa vida. Ok? Então vamos começar. A primeira questão, então, vocês vão agora ver o enunciado que vai ser apresentado para vocês da primeira questão. Nessa aula de exercício, vamos ver alguns exemplos no sistema de numeração. Então, vamos passar para o primeiro problema, aula de representação de números. Converter os números dados abaixo do sistema indo-arábico para o romano. Aí nós temos a letra A, o número 49 no sistema indo-arábico, o número 88, o número 196, o número 1820, o número 1.720.000, o número 415. Observem, estes exemplos vão do item A até o item F. 6 exemplos. E passemos então para o quadro, onde vamos apresentar a resolução e a explicação. Bom, como vocês viram, o problema requer que a gente faça o quê? Faça a representação ou a conversão do número que está no sistema decimal, certo? Representado com os algarismos indo-arábicos para o sistema romano, certo? Então, vocês têm que lembrar um pouquinho da nossa aula sobre algarismos romanos, né? Lembrar que símbolos como o I, né? O I maiúsculo, E itálico, o X, o V, né? O C, o L, o D, o M, cada um tem uma convenção por representar uma determinada quantidade. Então o I sempre representa uma unidade, não é isso? O V vai sempre representar 5 unidades. O X vai representar 10 unidades, é isso? O L, 50. O C, 100. D vai ser 500. E o M, 1000. E vocês têm que lembrar também que o sistema de representação é feita, né, com no máximo 3 repetições por um sistema aditivo. Por exemplo, 3 símbolos Is juntos representam o número 3. E aqui nós temos o primeiro exemplo, aqui a letra A, número 49. Observem bem, 49 vem antes do número 50. Né? O número 50 ele é representado pela letra L. Mas nós não podemos representar L, porque o L não é 49, o L é o 50. Sim, professor, e como é que nós vamos fazer? Bom, lá, se você recordar um pouquinho, a gente tem que representar como se fosse um sistema subtrativo. Porque aqui nós temos 4 dezenas, e para representar 4 dezenas que
o valor absoluto representa, você vai ter o 40, né? Você vai colocar o x antes do L. O x antes do L. Então você tem o x posicionado antes do L, que simboliza 40, 4 dezenas. E aí você tem o símbolo do 9, que foi um exemplo específico que nós também trabalhamos e falamos na aula. O símbolo do 9 é que ele é subtrativo, então 9 é 10 menos 1. Então vai colocar o i e o x. Pronto, galera. Ó. Aquilo que eu falei da simplicidade dos algarismos indo-arábicos. Olha, com 2 símbolos apenas nós representamos uma quantidade. Olha os símbolos que nós estamos utilizando. O i, estamos utilizando o x e o l, estamos utilizando 3 símbolos. Porém, a gente tem uma repetição aqui de símbolos por causa da representação numérica no sistema. Então aqui vocês têm o número 49 escrito em números romanos. 88. Então, pessoal, bom, 80 é maior que 50. Então nós vamos utilizar aquela forma de representação no sistema aditivo. Então, 80 é quanto? É 50 mais 30. Então vamos representar o L, que é o 50, e depois 3x. Ó. E isso vai simbolizar cada x desse. É uma dezena, 10, 50 mais 30, 80. E falta as unidades. Então nós vamos agrupar, vamos colocar o 5, que é o símbolo 5, e depois 3 símbolos para o i. Aí vejam novamente o que eu bato na tecla, a simplicidade da representação dos símbolos dos algarismos indo-arábicos. 88. Você utiliza apenas um símbolo, repete ele 2 vezes, para expressar uma quantidade. Olha a quantidade de símbolos que nós estamos utilizando aqui. O i é um, o símbolo, o v é outro, o x é outro e o l é outro. Estamos utilizando 4 símbolos. Olha a simplicidade. Então nós temos 50, 60, 70, 80, e 5, 86, 87, 88. Aí vem o próximo número, galera, 196, ó. 196, bom, 100 é o C. 90, galera, é 100 menos 10. Aí vamos fazer aqui, utilizando o princípio subtrativo, vamos colocar o 10 na frente do C, o que vai significar que nós retiramos uma dezena de 100. Estamos representando 90 unidades. O 6 é o símbolo V e o símbolo I, 5 mais 1. Observem bem quantos símbolos nós estamos utilizando aqui. 3. E aqui nós damos o C uma vez, o X aqui, o C de novo, o V e o I. Nós aqui estamos utilizando 4 símbolos, porém um está sendo repetido. Então nós estamos escrevendo 5 símbolos, sendo que um está sendo repetido 2 vezes. Então olha a simplicidade da representação novamente. O número 1820, gente, 1000 representado pelo M. Como o número é 800, é acima de 500. O D é 500. E 800 é o quê? 500 mais 300. Você vai colocar 3 centenas aqui. 100, 100, 100. E o 20 são 2 dezenas. Vamos colocar o X e o X novamente. Olha que coisa. Eu até falei na aula que para trabalhar com a operação, né, que coisa, como não ficaria trabalhar as operações com símbolos romanos. Com símbolos indo-arábicos bem mais simples. Então aqui vocês têm o M, o D, 3Cs e 2X. O número 1820. E olha, observa bem esse número aqui, hein, galera? Deixa eu ajeitar esse zerinho aqui. 1.720.000. O que foi que a gente chamou a atenção? Bom, nós não temos símbolos adequados para representar essa quantidade. Porém, a gente se utiliza de barras acima do número
para expressar que nós temos 1000 vezes o valor. Então, é como se nós representássemos o número 1720 colocando uma barra em cima. Então, novamente, ó, M de 1000, o D de 500, né? Se é 1700, vamos colocar 2 Cs, né? E aqui, ó, 1720. Bom, como nós estamos com o número na casa dos milhões, né? Nós estamos em aqui unidade simples, unidade dos milhares, unidade de milhões. Então aqui nós vamos colocar, certo, uma barra em cima desse número, que significa que o número 1720 multiplicado por 1000, e vamos acrescentar os 3 zeros para formar esse número. 415. 400 ele é menor que 500. Então aqui no posicionamento vamos usar o princípio subtrativo. É subtrair 100 de 500. Vai ter 400. Depois vamos colocar uma dezena, que é o x, né? E o símbolo V para representar o 5. Então, 400, 10, 5, 15. Certo, estão usando 4 símbolos e aqui estão usando 3. Olha a diferença. Aqui nós utilizamos 1, 2, 3, 4 símbolos também, né? E aqui a simplicidade, ela se estende o seguinte: eu tenho 4 símbolos, né? Porém a representação fica mais simples para ser escrita, mais bem compreensível. Eu diria que a evolução mostrou que esse sistema ele é melhor a nível de mundo mesmo, melhor. E aí lembrando direitinho que os números romanos são usados em poucas vezes em algumas coisas da nossa vida prática, certo? Ele era usado para colocar em numerações de casas, ele quase que não se usa mais, só em museus, essas coisas. Tem um probleminha sobre isso também. Os números romanos são usados em muitos livros, algumas páginas vêm com numerações em romano para datação, nós tínhamos falado, né? Então ele tem sim a sua utilidade, mas muitas das coisas caíram no desuso, galera. E aí é o seguinte, vamos passar para a próxima questão. Agora vamos à segunda questão, vamos converter os dados abaixo do sistema romano para o indo-arábico. Então, o primeiro exemplo, você tem aí, né, o número correspondente aos símbolos da esquerda para a direita, o X, o L, o V e 3 Is. O próximo exemplo, você tem o L, primeiro, da esquerda. Aí você tem 1, 2, 3 letras X numa sequência. Depois você tem o I e finalmente o X. Um terceiro exemplo, da esquerda para a direita, o C, o X, o C novamente, o I e o X. O D, você tem o M, da esquerda para a direita, né? O D, depois 3 letras C e depois 3 letras X. O exemplo de número 5 aí, né? O M da esquerda, depois vem o D, o 2 Cs, letras Cs e a letra X. E o F, você tem o C, o D, o X, novamente outro X e o V. Agora observem que você tem 6 exemplos. No quinto exemplo, em que eu falei, né, que tem a letra M, a letra D, 2 letras C e a letra X, nessa sequência, da esquerda para a direita, ele está com uma barra em cima. Aí nós vamos comentar na solução o significado dessa barra, relembrando um pouco a aula que nós trabalhamos lá na sequência de aulas, a primeira aula
em que trabalhamos um pouco sobre representação do número. Bom, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa no vídeo, tentar fazer, tá ok? E aí vocês fazem o seguinte, dá pausa no vídeo. Então tentar fazer antes do professor resolver. Dá uma pausa no vídeo, né? E aí você volta, dá continuidade e confere se o que você fez está de acordo. Então essa segunda questão ela faz o contrário. Você tem o sistema de numeração romano e quer passar para o sistema de numeração indo-arábico. Então vamos ver a primeira questão aqui, a letra A, né? Questão 2, o item A. Então nós temos o número aqui, ó, novamente aqui, ó, esse símbolo X posicionado antes do L, quer dizer que eu estou no princípio subtrativo, o L é 50, posicionei o X antes, eu estou tirando 10 unidades, então eu tenho 40. Então eu vou colocar o algarismo 4, que é o das dezenas. E aqui eu tenho 5, e aqui esses 3 agrupamentos aqui de I formam 3 unidades, 5 com 3 dá 8. Então eu tenho 40, o símbolo 48. Olha, sem sombra de dúvida, o símbolo do arábico é bem mais simples. Aqui, pessoal, ó, L50, aí você tem 1, 2, 3 símbolos que representam 10, uma dezena cada, né? Ou 10 unidades. Então, vocês têm 30, 50 com 30, 80, então vou representar 8 referente ao algarismo das dezenas. E aqui, ó, o símbolo I e o símbolo X, que representa o número 9. 89. Acho que lá na primeira questão estava 88 e 49. E aqui você tem C, que representa das centenas, então eu vou com o algarismo 1, representando a centena, e vem o X posicionado antes do C, que significa que nós temos uma centena menos 10 unidades, nós temos 9 dezenas. Então vou colocar o algarismo 9, e aqui nós temos o I e o X, o símbolo famoso, isso vai ficar bem gravadinho, acho que tantas vezes a gente está repetindo, que é o número 999. Esse daqui, bom, 1000, M de 1000, D de 500, olha, 1, 2, 3, C. Cada C vale 100, então eu tenho 300, então 1800, aí 10, 20, 30, 1830. Ok? 1000, então vamos colocar o algarismo referente à unidade de milhar, o algarismo referente à unidade da centena, certo? O algarismo, aqui na verdade, esses 3 símbolos vão representar o algarismo das centenas e das unidades. 3, 30, 1830. E esse aqui, pessoal, bom, M, D, C, C e o X. Olha a quantidade de símbolos, hein? Nós usamos 4 aqui, e aqui usamos 1, 2, 3, 4 também, mais o número de repetições que a gente fez aqui. Né? Fez esse símbolo. Imagina que você estudar outra língua, então você tem que aprender direitinho os símbolos que correspondem aos sons das falas. Né? Muitas línguas aí têm variações. Então, aqui a matemática não se torna diferente, porém ela tem uma coisa que, bom, ela é uma linguagem universal. Então você tem aqui, ó, MDCC, então você tem 1000, aqui 500, 600, 700, né? E aqui você tem o X, que é o 10, ok? 1710, e aqui, agora, como você tem essa barrinha em cima aqui, essa barra quer dizer que você tem que colocar, ó, multiplicar por 1000 equivale a você acrescentar mais 3 zeros, na ordem das unidades simples. Então esse número é 1.710.000. E esse último aqui, olha o C antes do D, 400, então vou colocar o símbolo do algarismo correspondente à centena, 400. E aqui 1, 2, corresponde ao 20. 2, é dezenas, e o 5 das unidades. 425. E essa foi a segunda questão
de representação, a gente fez a primeira, do arábico para romano, a segunda, romano para indo-arábico. Espero que vocês tenham gostado da segunda e vamos passar para a próxima questão, certo? Vamos fazer uma leitura aí dela e aí vamos voltar para continuar as resoluções, ok?